Olá, muito boa noite e mais uma rúbrica Isabel Convida, sexta-feira às 9. Ironicamente, o meu convidado de hoje é um repórter de imagem da RTP tem uma ligação muito especial a este dia e a esta hora, já vão perceber porquê. Ele é Carlos Pinota, dedicou-se ao jornalismo de guerra, cobrindo para a RTP diversos conflitos, e nós vamos falar sobretudo hoje de cenários de guerra e vamos também ilustrar com algumas imagens que foram selecionadas por este repórter de imagem. Um repórter de imagem que já tem 22 anos de experiência, 22 anos de carreira na RTP, e já fez reportagens em mais de 60 países. Para a informação diária e para a grande reportagem. Recebeu vários prémios nacionais e internacionais de reportagem TV, destacando-se uma menção honrosa atribuída pela International Academy of Film and Television e a nomeação para o prémio Emmy da reportagem Kosovo Terra Queimada em 1999. Portanto, além desta sua carreira vasta, carreira de 22 anos, teve formação na ETIC, Senjor, que o Senjor continua a ser aquela escola de referência para a área do jornalismo, de rádio, televisão, imprensa, e também no Centro de Formação da RTP. Foi professor também nas Palavras Ditas e na ETIC, no curso de Jornalismo e Novos Mídia. De referir também que em 2018 ingressou na rede internacional de correspondentes da BBC Travel. Atualmente, faz com regularidade reportagens para o 6 às 9, portanto, para o programa que está no ar na RTP, dedicado também a grande reportagem, e para o Linha de Frente da RTP também. E aqui é muito curioso, porque o seu trabalho vai além também da reportagem e introduz aqui novas técnicas e elementos estéticos de narrativa da imagem, portanto, e cada vez mais isso é essencial para quem trabalha em televisão. Não chegando toda esta carreira, também se está a dedicar aliás, desde 2011 que se dedica aos drones para captação de imagem, e percebemos perfeitamente que tem uma maior abrangência através de uma filmagem, através dos drones, mas claramente que o nosso convidado de hoje falará com muito mais autoridade de todos estes temas. Portanto, chamo aqui em antena, vou convidar para entrar aqui a falar sobre todos estes temas, Carlos Pinota. Olá, boa noite. Bem-vindo, Carlos. Como estás? Obrigada eu. Em casa também. Vou só pedir-te o seguinte, não sei, eu peço também sempre aos meus convidados, este direto está a ser transmitido na minha página do Facebook, portanto, se quiseres partilhar este direto para quem te segue, dou-te aqui... Agora de o fazer, já estamos em direto também na minha página. Perfeito. Rápido. Muito bem, sei que chegaste agora de viagem, uma viagem pelas nossas terras, mas também já lá vamos, que é um dos temas que nós vamos falar aqui, e depois de toda esta apresentação de 22 anos de carreira, fala-me um pouco aqui de ti, fala-me um pouco aqui do que eu não mencionei, para depois te levar à primeira pergunta, neste caso a minha primeira pergunta, se ainda te lembras da tua primeira reportagem. Olha, eu acho que já fizeste uma excelente apresentação, não está tudo dito, mas está algumas coisas, mas se calhar pegava já na tua primeira pergunta, ou seja, qual foi a minha primeira ida para um cenário de guerra? Ora, eu recordo perfeitamente desse dia, acho que é um dia inesquecível para qualquer repórter. Eu comecei em 98 na RTP, e 98 foi um ano muito complicado em África. Houve uma junta militar na Guiné-Bissau, que se revoltou contra Nino Vieira, havia conflitos na Serra Leoa e havia
havia uma guerra civil no Congo. Ou seja, o presidente Kabila estava no poder, que tinha derrubado Mobutu uns anos antes, e, portanto, havia uma ofensiva vinda de leste de rebeldes, para tentar depor o presidente Kabila. E foi numa tarde, eu estava de serviço na RTP, ali mais ou menos em julho, penso que agosto, e havia muito pouca gente. Ou seja, mês de agosto, toda a gente de férias. Eu estava na RTP há muito pouco tempo e recordo-me de ser necessário uma equipa para avançar para o Congo, para a República Democrática do Congo, para Kinshasa. E o coordenador que lá estava, o Nuno Jorge, na altura, dizer: só tenho aqui o miúdo. É a única que tenho aqui, só tenho aqui o miúdo. E perguntou: lá, tu queres ir para a guerra? Queres ir fazer reportagem de guerra? E eu reconheço que, até o momento, eu acho que nunca tinha pensado muito nisso. Não, estava na RTP, estava feliz, estava super contente, era o arranque da minha carreira, mas não pensava muito e achei que a sorte também não me ia bater à porta. Achei que aquilo era um trabalho só para séniores. Disse que sim, naturalmente, resolvi arriscar. Tive a oportunidade de aprender logo e ir para o Congo com um dos melhores jornalistas de guerra de sempre, que é o Luís Castro, uma grande camarada, Luís Castro, e que me disse: não te preocupes, que eu vou-te ensinar tudo o que eu sei, portanto isto vai correr muito bem. E foi assim, arranquei para Kinshasa. Foi uma grande aventura, não é? Eu era tenrinho nestas coisas das guerras, tinha muito pouca experiência, mas correu muito bem. Tivemos lá cerca de um mês. Quando eu digo correu bem, numa zona de guerra não é propriamente correr bem. Eu acho que correr bem é voltar vivo, não é? E com os membros todos e com a pele toda, não é? E eu chamei isso de correr bem. Mas é natural, é claro que nesses locais acontecem sempre situações surreais. E a África é um palco de cenário de coisas incríveis. Tudo o surreal acontece. O desrespeito pela vida humana, pelos direitos humanos, é absolutamente inexistente, não existe. E, portanto, aquilo chocou, mexeu comigo, não é? Mas chocou muito a forma como os prisioneiros de guerra eram tratados, como a população era tratada, o abate indiscriminado de pessoas, as pessoas eram mortas, baleadas e ficavam na rua, não é? No sítio onde estivessem, onde elas ficavam. E isso foi a primeira vez que eu tive contacto e tomei contacto com essa realidade. Que via noutras reportagens, mas nunca pensei ter a oportunidade de o testemunhar in loco, não é? E quando chegaste a Portugal, como é que vou tratar de por tu, porque agora é mais fácil. Quando chegaste a Portugal, como é que, e sendo a tua primeira grande reportagem, e sendo ainda tão novo, como é que conseguiste lidar com tudo? Porque, quer dizer, é um cenário de guerra, é um cenário que não é fácil de criares ali logo uma barreira emocional. Portanto, como é que conseguiste lidar com tudo isso? Porque no terreno parece que as coisas vão fluindo, mas quando se chega, neste caso, quando chegas à redação, quando te deparas com a tua realidade, como é que lidaste com tudo isso? Sem dúvida, volto e pego aí um bocadinho atrás. Nós, quando estamos nestes cenários, nós queremos fazer mais, não é? Obviamente que todos os dias deitas a cabeça na almofada, pensas no que é que fizeste, vem-te à memória algumas das situações e momentos que tens noção que jamais te esquecerás, não é? Mas, de facto, o regresso é sempre aquela sensação que nós regressamos e o conflito continua. As pessoas que tu conheceste ficam lá, tudo fica igual, tu vais embora, tens a sorte de ires embora, porque não podes ficar lá para sempre, não é? Mas ficas sempre com a sensação que poderias ter feito mais ou que deverias ter ficado ainda mais algum tempo a cobrir o conflito, que as tuas reportagens poderiam fazer a diferença. Mas, de facto, o regresso a esta normalidade, que é esta normalidade que eu tenho hoje,
É um choque com a realidade que eu vivi, naquele caso no Congo, durante um mês, não é? Durante um mês, que a realidade é tu não saberes quando é que vais comer, não sei se não sabes quando é que vais beber água, arranjar água, mantimentos, a logística, se vais arranjar combustível para o carro, depois para o teu local de reportagem, se vais, o que é que vais encontrar, se vais ser detido, se vais ser raptado, e essa realidade, isso é o normal quando estás num cenário de guerra, não é? Quando chegas aqui não acontece nada disso. É estranho. Não É estás em muito. risco, não te falta nada, até é estranho isso, que é não teres que acordar e estar preocupado em teres que arranjar comida para o almoço e pensar já no jantar e se vais ter água para te manteres durante o dia ou se te dói alguma coisa e precisas de um medicamento e não o tens. Portanto, é o tudo e nada, não é? Sim, Ou nada e passas a ter tudo, não é? A sensação sim. de facto é essa. Voltas à segurança, voltas ao teu cotidiano, onde te sentes seguro, não é? É isso, essa segurança que tu, quando estás aqui, sentes e que depois quando és chamado novamente para esses cenários, uh, há ali algum período de adaptação que tu tens que ter, ou depois com o passar dos anos isso foi mais fácil para ti fazeres encarares e fazeres um dos trabalhos que eu considero ser um dos trabalhos de maior risco e de facto risco, não tanto risco em todos os níveis, emocional, psicológico, físico, portanto, como é que conseguiste gerir antes de passarmos aqui para algumas reportagens que mais te marcaram ao longo da tua carreira, queria só perceber, e para as pessoas que nos estão a acompanhar, também perceber um pouco como é que fazes e como é que geres tudo isto. Olha, cada cenário é diferente, não é? Porém, já hoje em dia, depois de ter feito ter estado em mais de 20 zonas de conflito, tu tens no Médio Oriente um tipo de conflito, normalmente guerras religiosas, a Primavera Árabe. Se fores para a África tens um conflito completamente diferente. Se nos Balcãs assisti a um conflito completamente diferente, bem que às portas da Europa são de facto cenários muito diferentes. E esses cenários são diferentes, de facto exigem uma preparação diferente. E quando eu digo uma preparação diferente, e não sei se há pouco que a questão que colocavas é isso, como é que eu me preparava para os cenários, Exatamente. que se eu for para uma zona onde eu tenho dificuldades de ter água potável, eu não posso deixar de ir sem os meus meu kit de tratamento de água. Se eu for para zonas onde há, sei lá, paludismo, febre amarela, o tifo, a raiva, doenças complexas, eu tenho que antecipar tudo isso e tenho que me vacinar. O vestuário, os repelentes, há toda uma preparação que temos que fazer consoante o cenário para onde vamos, não é? Portanto, tens um kit já preparado para cada país. No Médio Oriente é completamente diferente, ou seja, o Médio Oriente odeia indivíduos com a minha aparência, não é? Porque eu represento aquilo que é o Ocidente, ou seja, se eu fosse um indivíduo de barba escura, muito moreno e de cabelo escuro, poderia passar perfeitamente por árabe, mas o facto de eu representar o Ocidente e ter esta fisionomia americana, não é? Que representa o inimigo, eu tenho que ter cuidados acrescidos. E isso passa por ter que me tapar mais, ter que ter lenços, ter que andar permanentemente mais tapado para não chamar tanto a atenção das pessoas, porque eu sou de facto diferente. E ser diferente nesses sítios é um perigo, não é? Passa a ser imediatamente um alvo. É claro que depois também, dependendo do local para onde vais e da perigosidade do conflito, tens que te proteger em termos de equipamentos balísticos. Quando eu digo equipamentos de proteção balísticos, ou seja, se eu for para uma zona de guerra muito complexa, eu tenho que levar equipamentos balísticos, coletes à prova de bala. Não estamos a falar dos coletes à prova de bala que as polícias normalmente usam, que isso é como se fosse uma t-shirt
Uhum. para o tipo de armas de guerra que são usadas, mas tens que levar coletes à prova de bala com uma proteção muito superior, com placas de cerâmica que protegem os órgãos vitais, capacetes balísticos. Portanto, tu tens que compreender a natureza do conflito, tens que compreender também onde é que tu vais estar, quais são os percursos que tu vais fazer, quais são os carros, os tipos de carros que tu vais arranjar e, consoante tudo isso, é que tu decides também até o tipo de malas que tu vais levar. Se eu chegar à África e eu sei que o meu motorista, a pessoa com quem nós já falámos, só tem um carro pequeno, eu não posso levar um malão grande. Tenho que fazer a divisão das malas para Uhum. poder transportar o equipamento lá no local de uma forma eficaz, não é? Ou então diminuir até o equipamento, transportar câmaras mais pequenas, não é? Mas, de facto, sem dúvida que o material de proteção é aquele onde nós não poupamos. Só para as pessoas terem uma noção, eu quando saio de Lisboa com o meu equipamento de reportagem e 2 coletes das capacetes, eu levo cerca de 70 a 80 quilos de material comigo. Esta logística, ou seja, repórter de imagem e jornalista, somos os dois sozinhos, termos que transportar 4, 5, 6 malas e cerca de 80 quilos de material, não é fácil, não é? Não é nada fácil. Tem que ser muito bem pensado que tipo de malas é que tu transportas contigo, Uhum. dimensões, consoante o carro que tu vais ter no local, porque isto faz a diferença toda, porque senão começas a deixar equipamento para trás, vais precisar dele mais tarde. Sem dúvida, É sem dúvida. complexo, a preparação é muito complexa, sem dúvida. E tu foste otimizando essa preparação ao longo das várias reportagens e trabalhos que foste fazendo. Sim. Uhum. Claro. Ou seja, vais vendo, sobretudo à medida que vais indo para esses locais, também vais vendo como é que as outras equipas de televisão trabalham, não é? Vais vendo que tipo de câmaras é que eles usam. Quais são aquelas que são a tua maior referência? Ou que foram a tua maior referência para. Isto é complicado, porque é assim, nós, os portugueses, geralmente as equipas estrangeiras, a Al Jazeera, a BBC, a CNN, a Sky, essas grandes cadeias de televisão estrangeiras, quando quando nos vêm chegar, eles questionam-se, mas vocês são só dois? Sim, eu filmo, edito e envio por satélite, trato toda a parte de comunicações, toda a parte de imagem, o meu colega é o redator, e nós fazemos isto tudo sozinho. E eles ficam a olhar para nós, mas como é Eles que estão vocês muito conseguem fazer isto sozinho? A tua e a vossa segurança, não tem um security advisor? Não. Então, e a logística e um produtor, que é fundamental nestes locais? Não. Ou seja, nós fazemos tudo, duas pessoas, substitui-se muitas das vezes uma equipa da CNN com 10 ou 11 pessoas. E, portanto, é muito complicado. É Quer claro que dizer, eu 10 gostaria. pessoas da CNN. Sim, o mais curioso é que, posso dar um exemplo, por exemplo, agora na Líbia, quando eu estive na Líbia, durante o conflito de Líbia, a CNN alugou um piso no hotel. Eles chegam, instalam-se, alugam um piso do hotel, mesmo que não usem os quartos todos, aquele piso é só deles, porque eles não querem lá jornalistas a circular perto deles. Questões de segurança, não é? E também para não estarem a ver o que é que eles estão a fazer e eles Claro. poderem dar à vontade e garantem a segurança daquele piso. Para nós é impensável numa televisão portuguesa, que às vezes é uma sorte nós conseguimos 2 quartos, porque às vezes chegamos aos locais e só temos um quarto, temos que partilhar um quarto durante uma semana, 15 dias, um mês, como já aconteceu. E eles de facto ficam muito admirados. Como é que nós conseguimos os resultados que conseguimos? E vamos a todo lado e fazemos tudo com tão poucos meios. É incrível. E já Sim, desfrutámos notícias fantásticas, já tivemos exclusivos mundiais que a CNN e a BBC não tiveram, mas eu penso também por sermos dois, discretos, ágeis, é que conseguimos circular com mais facilidade. Eu prefiro circular num carro ligeiro, discreto. Discreto, quando eu digo discreto, até prefiro ir num carro todo podre. Desde que tenha bom pois, motor, não nos deixe pendurar, eu sim, prefiro ir nesse carro, porque esse carro sim. nos vai fazer passar nos locais discretamente, sem irmos num carro blindado, num jeep, daqueles jeeps grandes. Toda a gente sabe que vai ali alguém importante, um jornalista, ou então aquele indivíduo, é para roubar ou é para bater.
Portanto, eu prefiro ir no carro mais podrezinho que lá tiver, desde que tenha bom motor e que não pare no caminho. É este tipo de coisas que nós vamos aprendendo. Pois, é verdade. É Igual. porque só mesmo com experiência. Deixa-me só ir aqui aos nossos comentários. E a Cláudia diz, o Cláudio, peço desculpa, diz: temos o exemplo da jornalista Maria João Ruel, que foi baleada no Iraque. É uma profissão interessante e com alguma adrenalina se formos para zonas de guerra. Não deixa de ser perigoso, mas muito interessante o jornalismo de guerra. Obrigada, Cláudio, pela tua participação. E, entretanto, ia-te perguntar qual foi a reportagem que mais te marcou? Sim, talvez deixa-me aproveitar para responder então... ao Cláudio, certo? Certo. Cláudio, o que aconteceu no Iraque é o erro mais comum nas deslocações dos jornalistas. A maior parte dos jornalistas portugueses não tem formação militar e não sabem como se iam deslocar. Havia uma equipa da RTP, um jornalista que eu gosto muito de trabalhar, com o Armando Seixas Ferreira, eles combinaram todos como é que haveriam de fazer essa viagem. E no caso do Iraque os carros vão sempre em fila indiana, ninguém para, ninguém fica para trás, acontece o que acontecer, é seguir em frente, e nesse caso eles acho que iam para, se não estou em erro, Bassorá. E o que aconteceu foi que o carro da Maria João Ruel, eu penso que era dos últimos carros da fila, eles distraíram-se, ficaram para trás, e quando houve um carro que os abordou para os tentar assaltar ou mandar parar e ameaçar mesmo com armas, eles hesitaram. E como ficaram para trás do comboio dos carros dos outros jornalistas, foram uma presa muito fácil. E o que aconteceu a partir daí, todos nós sabemos o que é que aconteceu. Portanto, muitos dos problemas que acontecem são falta de atenção nossa e somos nós que facilitamos. Porque ali naquele caso, pelo que eu sei, os carros jornalistas eram carros rápidos, não tinha nada que saber. Ou era a estar fundo, ir para a frente, e os carros depois tentarem fazer manobras para despistar os indivíduos que estavam a tentar assaltar. Naquele caso foi ali um pequeno lapso, falta de atenção e pronto, e o pior aconteceu, infelizmente. Muito bem. Ia-te perguntar, durante estes 22 anos de carreira, que já são mais de 2 décadas, qual foi a reportagem que mais te marcou e porquê? Porquê que foi ela? Pelos vários motivos que me vais dizer agora, que me vais referir agora. E que vais Vou fazer o seguinte, eu tenho aqui uma reportagem preparada. Eu vou tentar pôr som. Vocês vão gostar porque está aqui. Quem lança a notícia, eu depois já comento a notícia, mas espero que fiquem minimamente elucidados. E eu aproveito para te pedir para colocares no ar este quadradinho. E eu vou fazer play na imagem e vamos tentar perceber o que aconteceu. Os ovos já chegaram a Portugal. Elsa Marujo e Carlos Pinota estiveram debaixo de fogo dos aviões da NATO. O operador de câmara conseguiu filmar parcialmente o bombardeamento e reconstituiu agora a sua experiência. A primeira imagem é da nuvem da primeira explosão cujos tirados provocaram a morte do motorista jugoslavo que conduzia os jornalistas. Esta é a primeira explosão que, quando chegámos lá ao túnel, o pânico foi total, as pessoas a correrem em todas as direções aos gritos. Eu também a fugir já em direção fora dos túneis. Aqui nesta imagem vê-se Daniel Schiffer, o francês, que se preparava para jogar para dentro do rio, e eu continuei a fugir em direção à estrada de Prizzen. Neste momento já estava escondido debaixo da ponte e chamei o jornalista italiano para me ajudar a fazer um vídeo. Tenho sim. Acabámos agora de ser vítimas de um bombardeamento. As bombas rebentaram a cerca de 60 metros. Estou a ouvir gritos, não sei o que é que se passa do outro lado. Já tinha avisado para virmos muito depressa. Devem estar a aproximar-se mais aviões e devem ir bombardear novamente. O nosso motorista, os nossos carros estavam dentro do túnel que foi bombardeado. Temos bastantes pedras a saltar. Eu fugi aqui para baixo de uma ponte.
Não é um local seguro, portanto, a 50 metros do sítio onde eles podem bombardear novamente e não sei onde é que estão os outros. Este é um bocado um míssil que atingiu o túnel e eu ia seguir em direção ao túnel com o jornalista italiano. Pode-se ver o túnel completamente bloqueado com a terra que caiu do bombardeamento. Esta é uma zona que se vê nitidamente com pedras que caíram diretamente do túnel e eu ia-me aproximar do sítio local onde estavam os outros jornalistas, porque a minha preocupação era ver como é que eles estavam. Comecei a ouvir os aviões ligeiramente lá ao fundo e tive de tomar uma decisão, e a decisão ou era ir ter com eles ou afastar-me mais podia dos túneis. O que eu pensei logo foi que eles queriam atingir mesmo eram os túneis. Agora, bombardeamento agora. Bombardeamento acontece agora. E acontece agora. Neste momento pensei que eles tinham todos morrido porque o míssil tinha explodido exatamente no sítio onde eles estavam. Logo a seguir filmei a terceira explosão. Ok, eu saí ali daquela nuvem de fumo. Isabel, não sei se conseguiram ouvir, mas eu creio que sim, porque não temos aqui nenhum comentário em contrário, portanto eu creio que conseguiram ouvir, mas eu de qualquer das formas também vou aqui questionar, mas de facto dizes ali uma coisa interessante. Diz, Carlos. Esta reportagem responde a esta pergunta. Completamente. E dizes ali algo muito interessante, que era, eu tive de tomar uma decisão. Toma-se muitas decisões ali, portanto, tem que existir uma capacidade também de liderança e de capacidade de decisão imediata muito grande, correto? E estamos a falar, claro, há 20 anos atrás, mas quer dizer, isto é, acho que cada vez que tu olha, estão a dizer que sim, que ouviram, portanto, perfeito, obrigada. Portanto, achei muito interessante quando tu dizes, eu tive que tomar uma decisão. Olha, neste caso, isto não mostra tudo, naturalmente teve que ser editado. Mas eu tive o feeling que aquilo ia acontecer. E quando estava a chegar ao local, eu já percebi que estávamos a chegar na hora errada. Eles disseram-nos para passarmos muito depressa, porque normalmente a NATO bombardeava sempre 24 horas depois. Naquela manhã já tinha sido bombardeado. Aquelas máquinas que ali estavam, que tinham voltado ao túnel para desimpedir o túnel, que era uma importante zona de circulação para o sul do Kosovo, para a zona de Prizren, junto à fronteira entre a Macedónia e a Albânia. E eu tive ali um feeling muito, muito mau em relação àquele local. E recordo de irmos a circular, e quando nós vamos a atravessar o túnel à volta, que aquilo estava impedido, eu apercebo-me que vinha um míssil a caminho. Porque eu ouço os aviões, e eu ouvia os aviões a circular, e como os aviões circulam muito numa zona, é porque estão à procura de um alvo. E eu ouvia o som dos aviões relativamente perto. E ouvi o míssil, porque o míssil é uma coisa que tu ouves. É como se fosse um avião a chegar, um avião a jato a chegar. E eu volto-me para trás, ou melhor, antes disto acontecer, quando passo, eu sou dos jornalistas que vou mais à frente, com o Carlos Júlio da TSF, e ouço o míssil a chegar e vejo o meu motorista a sair do carro a fazer sinal para nós corrermos para o carro, e naquele momento ele desaparece no pó. Eu percebi que o míssil atingiu o carro e ele morreu ali, não é? Eu sou projetado para trás, continuo a filmar, o meu colega, o Carlos Júlio, da TSF, ficou logo no chão. Eu percebi que estava na zona mais complexa, mais perigosa, e volto para trás para ter com a minha colega Elsa Marujo, para sairmos rapidamente ali. E nesse momento, quando eu venho a correr para trás, vejo todos os jornalistas no chão em pânico, completamente aterrorizados. E não tinham visto o que se tinha passado do outro lado do túnel. E eu peguei nela e tentei demovê-la. Vamos embora, vamos voltar para trás. Eles estavam congelados de medo. Não se conseguiram mover. Eu tentei arrastá-los. A intuição deles era correr para a frente, para o local onde estava o carro.
apesar de que o carro já não estava lá, ou não sei o que é que sobrava dele, já não era uma solução ir para aquele local, e a minha intuição dizia para voltar para trás. Uhum. Eu não consegui que ninguém voltasse para trás, a não ser aquele jornalista que vocês veem ali. Jornalista italiano. Exatamente. E, portanto, o meu instinto de sobrevivência disse-me para voltar para trás, para sair daquela zona que era a zona onde estavam mais túneis. Eu não consegui trazer os outros jornalistas comigo. Eu tentei trazer a minha colega, mas ela não conseguiu, ela não veio. Ela não quis seguir para a frente. E depois fiquei ali num dilema terrível. E quando eu recuo, e naquele momento já não tinha nenhum jornalista comigo, mas tinha a sensação que, de facto, que ia morrer ali naquele local. Porque aquilo não era só um míssil, o avião passa, larga um míssil, passa, larga um míssil, e às vezes passa e larga uma chuva de mísseis, e quem está naquele local, pela geografia do terreno, quem está naquela estrada, fica-se, não é? Sim. Mas, de facto, vejo depois aquele jornalista, tive a sensação que não ia escapar daquela, e quando eu pego na câmera, que eu não consegui filmar a mim próprio, mas senti necessidade de dizer alguma coisa, pus-lhe a câmera a gravar no ombro, ele nunca tinha pegado uma câmera na vida, e achei que tinha que dizer aquelas palavras porque eu não ia sobreviver e alguma coisa iria ficar gravada e iria ajudar a explicar o que aconteceu ali. Basicamente foi esse o motivo. Não é normal os repórteres de imagem filmarem-se a si próprios e dizerem o que está a acontecer, mas em último caso, naturalmente, que devem fazê-lo. E era uma situação limite. Era uma situação mesmo limite. Entretanto, quando regressámos para tentar passar o túnel para o outro lado, então, quando eu tenho mesmo a certeza, olha, agora é que fomos mesmo, já fizemos mal ter voltado para trás, porque agora é que vamos mesmo morrer. Que é quando eu ouço os mísseis a serem disparados dos aviões, começo a correr e, por sorte, o míssil não atingiu a zona onde eu estava, falhou o alvo. Portanto, se eu estou aqui hoje é porque, né, naquela imagem que tu viste ali no final, cheio de pó, foi onde eu saí a correr naquele instante. Portanto, se eu estivesse ali 30 segundos antes, porque aquele já foi outro míssil. Portanto, toda aquela zona de explosão, aquilo é chamada zona da morte, era para ficar toda a gente ali, não é? E eu, felizmente, tive a sorte. A intuição, o principal. Incrível. Sim. Mas podia ter corrido mal, naturalmente. Podia ter corrido muito mal. Bom, é incrível. Isto foi incrível, esta deslocação, porque depois eu fujo para Prizren, mas antes ainda paro num mosteiro, porque eu fiquei sozinho, completamente sozinho, fui pelo rio abaixo até um mosteiro antes de chegar a Prizren. E quando cheguei lá, os militares sérvios quiseram-me abater, porque eles achavam que eu era um piloto de um avião norte-americano, que eles achavam que se tinham despenhado os dias anteriores. E quando vêm lá chegar com um colete, eu tinha o colete comigo, que eu tinha a cassete no colete. A câmara eu deixei para trás. Eu esqueci a câmara, porque a câmara, como já estava bastante danificada e molhada, tirei a cassete da câmara, meti no colete, mas como eu ia dentro do rio e a corrente era muito forte, fiquei sem calças. Portanto, quando eu cheguei ao mosteiro, eu ia só de colete e geladinho. E os militares quiseram-me abater ali, eu tive para ser fuzilado. A minha sorte foi uns monges que estavam lá no mosteiro que me protegeram, falavam francês e deixaram-me explicar quem eu era e o que é que estava ali a fazer. Portanto, naquele instante eu fiquei separado. Os meus colegas ficaram do outro lado, eu fiquei do lado de Prizren. Eu não sabia nada deles, eles não sabiam nada de mim. Eles achavam que eu tinha morrido, eu achava que eles tinham morrido. Ou seja, tive 24 horas até voltar a estar com a minha colega, com a Elsa Marujo. Dizer que havia jornalistas vivos, mas não sabiam quem era. Ou seja, só quando fiz uma viagem pelas montanhas, ainda fui novamente baleado no carro. Baleado não fui eu, mas o carro foi atingido por vários tiros do CK. É que eu, quando cheguei lá, é que vi que a minha colega estava viva. E eles não sabiam nada de mim. Foram 48 horas, no total, muito complicadas. Muito complicadas mesmo. Eu acho que esta reportagem, este episódio, responde um bocadinho àquela pergunta, qual foi o... Completamente. Mais complexo. Passado 20 anos, acho que continua a ser a reportagem que mais te marcou, porque não é... Lembro de ir à FNAC, penso que foi à FNAC, e o Sérgio Rodrigues estava a lançar este livro, que era o volume 2 das Crónicas de Guerra. Aqui está. E o Zé Rodrigues, eu fui ao lançamento porque o Zé Rodrigues dos Santos contou no livro toda a minha história, tudo o que aconteceu. E
E ele disse, e aproveitou para dizer, entre vários jornalistas de guerra, está aqui o Carlos Pinota, e ele disse uma coisa muito curiosa, que foi ele achava que tinha sido o episódio mais intenso que um jornalista português tinha vivido numa zona de combate, tinha sido este. Fiquei, sério. E pronto, e a partir desse momento esta história figura neste livro, que é muito interessante, tem aqui fotografias de Barata Feio, Paulo Camacho, Adelito Gomes, Artur Albarrães, Rodrigo Santos, Carlos Fino, Mário Rui de Carvalho, um grande abraço para o Mário Rui de Carvalho, um grande repórter da CBS, Rui Araújo, Carlos Santos Pereira, o desaparecido Carlos Santos Pereira, o Pinto Amaral, que foi nós chamávamos-lhe o Rambo, que era um jornalista completamente aventureiro, o Aurélio Faria, e apareço depois eu aqui, felizmente, nesta fotografia aqui, olhar para o céu, mais do que um frame retirado daquela reportagem. Portanto, passei a figurar aqui... Entre os grandes, porque acabaste... Para mim é uma grande honra. Acabaste de nomear grandes repórteres e jornalistas de uma geração incrível. Sim, que eu considero também dos melhores mesmo. Olha, tenho aqui novamente o Cláudio a perguntar, e dirige-te, coloco aqui também no ecrã. Espera aí, desculpa, isto é mais atrás. Sim. Este tipo de jornalismo, é preciso algum tipo de treino militar ou conhecimentos básicos de métodos militares para ser destacado para este tipo de reportagens? E faço esta pergunta porque ele foi militar uns anos e temos de estar preparados para todo tipo de situações repentinas, mesmo as mais dramáticas, com colegas com a mesma profissão. Sem dúvida. Eu estava aqui a tentar localizar. Enquanto localizas, eu também vou aqui lendo alguns comentários. O António Jesus diz: é preciso sangue frio, e bastante. Deixa-me lá ver se eu consigo. Olha, só um bocadinho. E o Alfredo Rocha manda-te um abraço. Outro grande abraço para o Alfredo Rocha. Então, deixa-me lá localizar aqui uma foto. Que talvez esta foto diga tudo. E podes Queres que eu coloque? Coloque, sim, senhora. Exatamente. Portanto, este cavalheiro que está aqui, com a identificação de Pinota e com a cabeça tapada, é uma situação de um curso de sobrevivência que houve em 2002, 2003, agora não tenho o ano em memória. Isto foi um curso promovido pelo Exército, nos Rangers, em Penude, em Lamego, que nos fizeram um curso de sobrevivência para jornalistas em zonas de guerra. E é claro que eu, quando fiz este curso, em 2002, penso eu, já vinha desde 98 a cobrir vários conflitos, desde a África, desde o Kosovo, 99, 2000, Timor, 2001, 11 de setembro, Afeganistão, onde eu estive bem mais 5 vezes no Afeganistão, arranquei, a seguir ao 11 de setembro, arranquei logo para o Afeganistão, e portanto, apesar de já ter passado por todos esses locais, eu decidi que não quis perder a oportunidade de fazer este curso de sobrevivência que foi promovido pelo Exército e ministrado pelos Rangers, e de facto foi muito importante para nós, porque eu, apesar de já ter alguma experiência, houve jornalistas que lá estiveram, que nunca tinham estado em nenhum cenário de guerra, mas que gostariam de ir para um cenário complexo. E se quiseres, podes tirar agora a imagem. De facto, só é possível, e eu estava aqui a ver se tinha aqui mais alguma fotografia muito rapidamente, nós só nos podemos, de facto, tens que pôr esta foto, desculpa, eu vou-te pedir que ponhas esta foto, porque esta foto... Já está no ecrã, já está a passar. Esta foto é incrível. Este é o meu grande camarada Luís Castro, aquele que eu enumerei logo no início da nossa conversa. Para mim, um dos melhores repórteres da guerra, foi ele com quem eu aprendi tudo, com quem eu estive no Congo e mais tarde no Afeganistão, em Kandahar, e que teve um problema. Houve várias baixas nos jornalistas que fizeram o curso. O Luís Castro partiu só um dedo, menos mal. Menos mal, mas houve uma perna partida também. E muita... eu acho que fiz aqui um golpe, não sei se foi neste curso, não, foi noutro que eu fiz em Mafra mais tarde e levei 3 pontos dentro do sobrolho. Portanto, é para vocês perceberem, de facto, nestes cursos
nós estamos sujeitos a grande pressão, dureza física e estes acidentes acontecem. Se quiseres podes tirar, Isabel. Mas, de facto, os jornalistas só conseguem estar preparados para uma zona de conflito se tiverem preparação militar. Nós temos que perceber várias coisas. Proteção individual, temos que ter um curso sempre de suporte básico de vida. Nós podemos ter que curar um ferimento de bala, fazer uma tala numa perna partida, num dedo, num braço, estancar uma hemorragia a um colega, mas se ele tiver com febre, com cólicas, com diarreias ou outros problemas menos complexos, nós temos que ter sempre uma mala de primeiros socorros e temos que saber o mínimo para, se tiver um colega ou alguém na zona onde nós estamos, em uma paragem cardiorrespiratória, tentarmos pelo menos pôr a pessoa a respirar, não é? No imediato, tentar fazer o possível. Exatamente, sim. E, portanto, e tive a oportunidade de aprender isso. Mas o mais importante ali é o que fazer em zonas em que, de repente, há um tiroteio, nós temos que nos proteger, é o mais comum. Temos que nos proteger e como é que nos protegemos e onde nos protegemos. O que é uma zona de proteção eficaz, não é? Não posso esconder atrás de uma tábua ou de uma parede fina, não é? Eu tenho que saber que, pelos sons dos disparos que eu ouço, que é uma arma de guerra pesada e que vai atravessar uma casa de um lado ao outro. Portanto, não adianta eu esconder-me atrás de um tijolo de barro simples, não é? Claro. Só os montes de areia, sacos de areia... Só de facto aprendemos a ouvir o tipo de munições, de onde elas vêm, vermos onde é que vem o clarão do disparo da arma, para saber quem é que está a disparar e de onde, que é para nos irmos a ficar no local certo, não é? Depois há várias técnicas e sobretudo os jornalistas, o mais importante, os jornalistas é um bicho muito curioso. E neste curso fizeram-nos uma coisa muito engraçada, que foi, nós entramos numa sala e nós percebemos logo, ninguém toca em nada, porque entramos dentro de uma sala que tinha vários objetos muito interessantes para nós jornalistas. Tínhamos manuscritos, tínhamos uma câmara fotográfica, tudo aquilo que um jornalista, quando entra num sítio, quer, que é, o que é que está aqui que eu posso usar para a minha reportagem? Começo já a fazer aqui a pesquisa. O que é que há aqui que seja notícia? E nós, sabemos, não ninguém toca em lado nenhum, porque isto pode estar tudo armadilhado e, portanto, nós não podemos tocar em nada, porque de facto é isso que acontece. Nós para certos locais, as casas são armadilhadas, as portas armadilhadas, objetos armadilhados. Quando lá vai um jornalista, ao retirar um objeto, tem um IED por baixo e vai tudo pelos anos. Imediatamente, sim. Fizeram, de facto, colocaram cargas explosivas por baixo da casa onde nós estávamos para quando nós mexêssemos nesses objetos. Apanhámos um susto, ninguém tocou em nada, mas houve alguém que se lembrou, é melhor fecharmos a janela, porque se fecharmos a janela não mandam nada cá para dentro. E quando fecharam a janela, a casa explodiu. Portanto, moral da história, toda a gente que estava dentro daquela casa tinha morrido naquele momento. Ok? Bem, nós, de facto, uns bichos muito curiosos, não devemos tocar em nada, não devemos sair das estradas, porque é fora das estradas que há minas e há o risco de na mina. Não devemos tocar por exemplo, eu prefiro dormir na rua debaixo do meu carro do que ver uma casa que me parece confortável e achar que posso pernoitar lá dentro. Nada me garante que quando eu entrar naquela casa e pisar ou abrir a porta, as casas não está armadilhada e está feito para ir pelos ares. Normalmente é isso que acontece, que é quando nestas zonas de conflito, quando há uma parte do conflito tem que abandonar o local, deixa geralmente aquilo tudo armadilhado para quem vem a seguir não poder usar esse espaço ou então os militares ou os jornalistas ficarem lá. Portanto, o jornalista é um bicho muito curioso, que tem que ter muito cuidado. E, de facto, nesses cursos, os militares ensinam-nos ou dizem-nos o que é que eles, como militares, se estivessem numa zona de guerra, o que é que eles fariam o que é realmente um cenário de emboscada, o que é uma zona da morte, o que é uma situação perfeitamente tranquila que de repente se torna uma escala e é
tiroteio generalizado, são-nos criadas esses ambientes, coisas que nós não estamos à espera. Depois como é que tu percebes, claro, agora já sabes isso muito bem, mas como é porque depois cada país, não é, onde tu estiveste, tem as suas particularidades, não é? Como é que tu depois foste percebendo essas especificidades, particularidades, quer dizer, além da formação, da preparação, como é que foste fazendo esse trabalho? Bem, a primeira coisa que devemos fazer é sempre muita pesquisa para os locais onde vamos. E o que é que eles... quais são as sensibilidades, até as religiões, não é? Temos que ter algum cuidado, sobretudo no Médio Oriente, não transportar roupa com bandeiras, sobretudo. Às vezes as pessoas compram roupa e tem aqui um logotipozinho dos Estados Unidos e essa roupa não pode ir para um país do Médio Oriente. Fora de questão, não é? Crucifixos, tudo o que sejam coisas que eles considerem que é contra o Islão ou representa aquilo que eles estão a passar, que são os católicos, enfim, deles. Pronto, é preciso ter muito cuidado com os símbolos religiosos que transportamos, as roupas. Há jornalistas que às vezes gostam de usar roupa camuflada e é a pior coisa que temos de ter. Nós temos que, quando estamos camuflados, passamos a ser um militar, não é? E, portanto, nós não somos militares. A nossa arma é a nossa câmara e do jornalista o microfone. Portanto, a não ser que estejamos embedded com uma força militar, e aí sim temos de estar camuflados, nós no dia-a-dia devemos estar com a roupa civil o mais discreta possível. E, por vezes, quando estamos muitas das vezes no meio da multidão, nem o colete à prova de bala devemos usar, porque a partir do momento em que tu usas o colete à prova de bala e um capacete no meio de pessoas que estão completamente desprotegidas, que ali vivem, como é que tu vês, estás ao lado de crianças, a contactar com crianças, as crianças estão completamente desprotegidas e os jornalistas todos cheios de equipamentos balísticos. Faz sentido, eu não consigo. Assim como, pronto, de facto temos que nos adaptar, não é? A cada local. A cada local. Perceber, por exemplo, se vamos para o Médio Oriente, já me aconteceu estar no Médio Oriente, no Afeganistão, e estar durante o Ramadão, que é muito complicado para nós. Eles ficam muito sensíveis, temos que ter muito cuidado. Eles são completamente intolerantes à nossa religião e, portanto, se nós estamos na terra deles, no país deles, durante o Ramadão, nós temos que respeitar o Ramadão e fazer o Ramadão tal como eles. Nos países árabes mais radicais funciona assim. Se vamos para a Tunísia, para o Egito ou para Marrocos, durante o Ramadão, eles são perfeitamente tolerantes e tu podes estar, não na rua, mas num hotel, numa zona discreta, podes estar a comer, que eles são tolerantes. Mas se fores para o Paquistão, para o Afeganistão, para o Iémen, para a Líbia, para a Síria, isso não acontece. Tu tens que ter muito cuidado e eles acham que é uma provocação, aquilo que tu estás a fazer. Estar a meter qualquer coisa na boca, para eles é uma provocação. Eu recordo uma vez no Afeganistão, estava com o nosso guia, que era o Ainuddin, e duas coisas muito curiosas em relação ao Ainuddin. Três até. O Ainuddin, quando nós rezávamos, quando nós comíamos, íamos a comer frutos secos, não é? A coisa mais fácil que nós temos para comer nesses locais é frutos secos e água, não é? E eu de vez em quando comia um fruto seco, não é? Para ir recuperando as energias, e o nosso guia rezava. Parecia que era um grande pronto. Sim, calculo. Desde que eu comia, ele rezava. Afinal, ele também não estava, depois percebemos que ele também não estava a fazer o Ramadão, mas que percebemos só depois, mais tarde, quando vimos a beber uma cerveja, que ele não estava a fazer o Ramadão, mas estava a pagar o Ramadão, estava a pagar alguém para fazer o Ramadão por ele. E por isso é que ele poderia estar ali também a comer e a beber connosco. Porque isso é possível. Ele não faz o Ramadão, mas estava a pagar um primo para fazer o Ramadão por ele. E por isso podia estar a fazer tudo aquilo que é espetacular. Olha, não sabia. Essa particularidade não sabia. Esse indivíduo tinha uma coisa muito engraçada, que é, ele levou-nos para... Nós saímos por Quetta, pelo Paquistão, no Grande Paquistão. Saímos em direção a Kandahar. Nós, quando saímos do Paquistão, sabíamos que não podíamos voltar ao Paquistão, porque o nosso visto
Tínhamos um visto de uma entrada e uma saída. Portanto, só podíamos sair, não podíamos voltar a entrar no Paquistão. Mas também não tínhamos outro país para onde voltar a entrar, porque não tínhamos visto para entrar em nenhum outro país à volta do Afeganistão. Sabíamos que quando regressássemos ao Afeganistão, tínhamos que entrar pelo caminho do Contrabando, por uma zona de Spin do Boldak, um dos sítios mais perigosos do planeta. E nós estivemos lá e fizemos esse caminho dos contrabandistas. Mas o mais curioso foi que esse Ainudin, assim que se apanhou em Kandahar, ele disse que era jornalista, mas não era traficante e só queria uma boleia. Ou seja, nós levámos connosco um indivíduo que dizia que era jornalista. Ele, de facto, uma coisa ele tinha, era muitos contactos. E nós achávamos que ele tinha muitos contactos, falava muito bem com eles, sabia como é que se passava e contornava muito bem as autoridades. Claro. Sempre troco de qualquer coisa, não é? Porque ele tinha que ter Claro. sempre um dinheiro para facilitar a passagem. Para facilitar o contato. Sim. Não, ele era traficante e contrabandista. Portanto, ele, quando se apanhou em Kandahar, desapareceu. Desapareceu, claro. Disse-nos, olha, obrigado pela boleia, mas eu fico aqui. Fez com que tenhamos de voltar por essa estrada que ia dar a Spin Boldak, onde passa todo o tráfico de ópio e de armas que vem de Kandahar para Quetta, e tivemos o azar e captámos de Jeep. E foi muito complicado. Captámos Jeep, eu estava com o Luís Castro também, foi um susto terrível. O carro começou a deitar fumo, a incendiar-se, nós a tentámos sair dentro do carro, mas o mais curioso é que nós tentámos sair dentro do carro e as pessoas tentavam entrar para dentro do carro, ou seja, para nos roubarem. E nós só tivemos tempo, penso que na altura passou uma carrinha da Cruz Vermelha, que se apercebeu que nós estávamos ali, só tivemos tempo de saltar lá para dentro, arrancar e deixámos lá. E deixar o... Eles pilhavam e roubavam o carro, porque nós tivemos a noção que se ficássemos ali mais 10 minutos, quando roubasse o carro todo, nós éramos os próximos e, portanto... Claro, que o melhor... Ali rapidamente. Olha, e diz-me uma coisa, que provavelmente é uma das perguntas que também é recorrente, fazem. Quando estás num destes cenários e estás a filmar, não é? Estás a fazer o teu trabalho e tens alguém ao teu lado que está a precisar de ajuda, o que é que tu fazes? Tu continuas a filmar, tu pousas a tua câmera e vais ao auxílio dessa pessoa? Como é que tu fazes nesta situação? Sim, eu estou aqui a tentar pensar. Eu tenho uma péssima memória. Isso já me aconteceu. Não foi ninguém que tinha sido baleado, não foi uma situação muito grave. Mas recordo que tive um momento em que eu estava a filmar, acho que era uma pessoa a passar uma barreira, a fazer qualquer coisa, e eu estava a filmar a pessoa e pronto, a pessoa precisava da minha ajuda e eu não ganhava nada com aquela imagem, não era a imagem da minha vida. Portanto, poisei a câmera e ajudei a pessoa a passar. Nunca tive nenhuma situação de deixar a câmera para trás ou deixar de fazer uma imagem para salvar alguém. Isso não aconteceu. Mas, curiosamente, já o fiz em zonas de incêndios e foi em Monchique, quando foram agora os grandes incêndios de Monchique, aí sim, não foi para salvar alguém, mas foi para salvar uma casa. Estava a filmar uma casa muito bonita, ao longe estavam as chamas, percebi que as chamas se iam aproximar e de repente uma fagulha pegou fogo à casa. E eu estava ali sozinho com a câmera, ou filmava a casa a começar a arder, ou pousava a câmera e apagava o fogo. E foi isso que aconteceu. Portanto, não salvei ninguém, mas salvei a casa. Tive ali uma boa meia hora com baldes de água e buscar um tanque e mandar para os telhados e apagar as árvores à volta. E pelo menos acho que consegui salvar a casa. Agora, salvar alguém assim numa situação de largar a câmera para salvar alguém, penso que nunca aconteceu. Mas é recorrente. Mas sim. Naturalmente que o faria se dessem escolher entre estar ali alguém, precisar da minha ajuda, ou eu fazer aquela imagem, não tenho qualquer dúvida, ou hesitação em dizer-te que primeiro e depois qualquer imagem, seja o qual for, está sem dúvida. E nas minhas prioridades. Sim. Olha, eu sei que tens aí fotografias que ilustram muito bem e para quem nos está a seguir este direto, eu queria que mostrasse, e eu vou já também colocar aqui no ecrã, há algumas fotografias com a tua câmera em pleno cenário, em pleno trabalho, também para perceber... Olha, sim, podes pôr talvez esta foto.
Isto é uma imagem no Haiti. O Haiti não foi propriamente um conflito armado, mas as dificuldades para nós jornalistas talvez tenha sido superior a um conflito armado, porque foi chegar a um país também completamente destruído. Eu cheguei Sim, ao o Haiti Haiti. 2 dias depois do sismo. Eu fui com o Vítor Gonçalves. Ótimo, assim vê-se melhor. Perfeito, Pronto, fui Carlos, com o sim. Vítor Gonçalves e o Vítor Gonçalves era correspondente em Washington. Eu arranquei Sim, em Lisboa, encontramos-nos na República Dominicana, depois apanhámos um voo, curiosamente foi o último voo num avião muito pequenino, fretado ali na hora, que aterrou em Port-au-Prince, no Haiti. E nós chegámos lá e deparámos com um país completamente devastado, sem uma única estrutura de pé. Isto foi o carro que nós conseguimos arranjar, e isto que vocês veem aqui nesta imagem é o nosso setup. No fundo, isto é um carro de exteriores, o que vocês estão aqui a ver. Isto substitui-se a um carro de exteriores que normalmente vocês veem, provavelmente já viram, os carros da RTP com uma parabólica em cima. Só que a minha parabólica, neste caso, é esta antena, que é um terminal de satélite. Ou seja, eu tenho um portátil, onde eu faço o ingeste das imagens para dentro do portátil, faço a computação, o encoding da imagem, envio para uma antena, mando por satélite e ela chega a Portugal. E eu, com este equipamento, consigo fazer um direto em qualquer parte do mundo. Gostaria de passar aqui. Aqui, infelizmente, este é um jornalista, é um repórter de imagem sueco, que estava no Kosovo, na altura, da TV sueco, não me recordo exatamente de televisão, mas ele morreu no Afeganistão no ano em que eu lá estava. Ou seja, nós, quando fomos para Kandahar, ele estava também na zona, não sei se ele estava em Kandahar, em Cabul, mas teve o azar de abriu a porta à noite, bateram-lhe à porta do quarto, ele abriu a porta e levou um tiro no peito e morreu ali. Isto acontece. Tu estás num sítio que achas que és seguro, batem-te à porta, abres a porta e aconteceu-lhe o pior, infelizmente. Tive muito pena. Já é o terceiro repórter de imagem que eu conheci que, infelizmente, perdeu a vida. Este cavalheiro aqui, que está aqui ao meu lado, era o meu motorista na altura. Isto era um prédio de 7 andares reduzido a escombros. Aproveitaria aqui para mostrarem há bocadinho, como eu falei, do suporte básico. Sim, dos primeiros, exatamente, suporte básico. Isso acontece quando isto foi na Líbia, que é, nós estávamos num balcone, numa varanda a fazer os diretos e caiu qualquer coisa explosiva que explodiu ali e só não levei com os estilhaços desta explosão, porque nós estávamos 2 degraus acima desta superfície. Portanto, isto quando rebentou espalhou diversos estilhaços. Nós vimos esses estilhaços cravados em todas as paredes à nossa volta. Se eu estivesse ali ao lado, as minhas pernas teriam sido... Sem dúvida que a sorte tem-te acompanhado ao longo destes anos, Carlos. Este é o meu carro no Kosovo. Aquela história que eu vos contei há pouco. Claro, sim. Perfeitamente. Portanto, se eu tivesse chegado aqui 30 segundos antes, teria ficado aqui. Só para vos recordar que o impacto disto foi tão complexo que eu, quando tirei as minhas calças da mala, que estava na mala do carro, e eu as vi assim, estavam todas furadas, todas trespassadas por telhados. Portanto, aquilo era mesmo, de facto, um sítio que eu, se estivesse uns metros mais à frente, tinha corrido muito mal. Isto é na Líbia, uma feira de armamento. Isto é um kit... isto é eu, em Kandahar, com o meu grande amigo Luís Castro. Isto é com o meu grande camarada Paulo Dentinho. Na Líbia, penso na Líbia. Sempre acompanhaste grandes referências mesmo. Luís Castro, Paulo Dentinho. Sem dúvida, os melhores. Aliás, essas são as grandes referências do jornalismo de guerra português. José Rodrigues Santos, Paulo Dentinho, Luís Castro, Márcia Rodrigues. A Márcia Rodrigues, sim. Márcia Rodrigues, sim. Grande especialista de política internacional. Sim, ainda ontem eu ouvia falar sobre as eleições dos Estados Unidos. Mas, de facto, é cada vez mais difícil, porque não há sangue novo no jornalismo de guerra.
Ou Porque, seja, sim, isso é um tema muito interessante. Quando dizes não há sangue novo, não há. Porquê? Porque, o que é que tu achas? Por ser mesmo. Não há esta. Não digo coragem, mas quer dizer. não é? Só que eu já fui muitas vezes abordado por jornalistas, até alguns fotógrafos, que gostavam de ser repórteres de guerra. Querem ser repórteres de guerra porque acham que têm um grande sangue frio para ir para estes sítios e estão muito preparados para ir. E começam-me a colocar as questões que eu vejo logo à partida a pessoa não está minimamente preparada e não tem qualquer preparação para estar num cenário daqueles. Nem sabe sequer o que é necessário em termos de proteção. E já ouvi muitos dizerem que vão para estes sítios e não vão levar capacetes ou coletes à prova de bala. E eu questiono, mas como? Como é que não vais levar? Provavelmente até há países onde tu chegas, nem te deixam trabalhar ao sair do hotel se não tiveres colete à prova de bala. Portanto, primeiro, não vais levar um equipamento que é imprescindível para a tua segurança. Segundo, poderás correr o risco de chegar lá e não teres colete à prova de bala e não te deixam sequer sair do local onde tu estás porque não tens condições de segurança ou não há outros jornalistas que queiram ir contigo sem proteção, porque se houver um problema, tu ficas com aquela pessoa nas mãos, não é? E, portanto, vejo que, de facto, há pessoas que gostam de poupar na proteção, sobretudo quem gosta de trabalhar como freelancer, acham que a proteção é uma coisa menos importante. Para mim, a proteção, safety first and always, não é? Sim. Mas vejo muita gente a querer ser jornalista ou repórter de guerra que acha que é só chegar aos locais e ter sangue frio e andar ali a correr e a filmar tudo o que mexe e acontece, quando muitas vezes nem sequer têm noção de que conflito é aquele, como é que ele começou, o que é que está a acontecer ou quem são as partes envolvidas. Portanto, para um jornalista num local destes, não é só chegar ali e fazer imagens muito bonitas e descrever o que está a acontecer, porque na reportagem ou num direto, como nós habitualmente fazemos, nós temos que contextualizar o que está a acontecer. Quando um pivô te pergunta o que é que está a acontecer, tu tens que saber descrever quem é que está, o que é que está a acontecer, quem são aqueles indivíduos que estão a atacar, quem é que está a defender, o que é que aconteceu no dia, o que é que está a acontecer no mundo, as Nações Unidas, os Estados Unidos, as influências geoestratégicas. Portanto, tem que haver um background muito grande. Os jornalistas não podem chegar ali e andar só a correr atrás das balas. Exatamente. Tem que haver uma preparação, exato, e um conhecimento. Muito, muito, muito bem, porque tu tanto podes fazer uma peça de 2 minutos, só tiros, nem precisas dizer nada, porque aquilo está lá tudo, como tens que fazer uma peça de enquadramento e explicar qual é a situação geopolítica, ou fazeres até uma entrevista a alguém que não estás à espera, e tens que estar minimamente informado em relação a esse indivíduo para saberes o que perguntar, não é? Quem é que tu tens à tua frente e depois também o que perguntares para extrair o melhor, o máximo de informação desse... Isto é muito curioso. Este cavalheiro é o Gaddafi, não é? Eu estive na Líbia com o Paulo Dentinho 2 vezes. Na primeira vez que estive na Líbia, nós conseguimos uma entrevista com o Gaddafi. Foi um scoop, um exclusivo mundial com o Paulo Dentinho. Fomos citados em todo o mundo, isto foi uma coisa fantástica. Isto foi uma entrevista 2 dias antes de ser imposto o no-fly zone e de foram tomadas decisões nas Nações Unidas e um embargo, uma série de questões que foram levantadas e, portanto, nós conseguimos uma entrevista com o Gaddafi. E foi um episódio muito engraçado. Esperámos quase 6 horas pelo Gaddafi, ele lá apareceu, lá deu a entrevista e lá foi a vida dele. Mas nós saímos depois da Líbia e voltámos à Líbia 3 ou 4 meses depois com a morte do Gaddafi. Ou seja, a última entrevista do Gaddafi por uma televisão foi da RTP. Foi à RTP. E nós voltámos à Líbia, a Misrata, 3 meses depois, para filmar o corpo do Gaddafi numa arca frigorífica num talho. Agora imagina, eu estive numa tenda na Líbia, em Trípoli, uma coisa altamente luxuosa, uma coisa fantástica, a recebê-lo como like a god, como eles diziam, não é? E
3 meses depois estou a filmar este indivíduo deitado no chão, embrulhado num tapete dentro de marca frigorífica num talho. Portanto, imagina, não é? Isto é surreal, não é? É surreal mesmo. Isto aconteceu e nós estávamos lá. Fomos também dos poucos jornalistas que conseguimos entrar nesse local para filmar as últimas imagens do corpo do Gaddafi. E, portanto, Incrível. tenho a noção e tenho tido a sorte, de facto, de conseguir estar nestes grandes momentos, episódios mundiais, momentos históricos. Eu penso que isso é um dos mais gratificantes que eu tenho e guardo para mim, que é ter podido assistir a estes momentos. Eu já vou pegando em livrinhos de história, e tenho muitos. Mas quando dizes guardas para ti, nunca pensaste em... porque, quer dizer, e como eu disse no início, já tens alguma autoridade para o fazer. Eu tenho sorte de já ter muitos colegas que vão escrevendo muito sobre mim, sobre as histórias. Então, aqui tenho uma história minha, uma história muito curta, é a Câmara de Reflexão. Isto é um livro da Eve Ann Prentice, uma jornalista do The Guardian, que escreveu também coisas sobre mim. Este é o do Luís Castro. O nosso episódio, penso que só falta aqui, tem aqui o Congo em Kinshasa, tem Afeganistão, mas faltava aqui mais um episódio que eu não me recordo. Eu tenho aqui uma foto muito interessante com o jornalista Adelino Gomes. Sim. Certamente conheces, uma foto fantástica que tem, agora não encontro, estará aqui alguns, o grande Adelino, uma foto tirada momentos antes de captarmos e de eu cair em cima do Adelino e todo o meu equipamento caiu em cima do Adelino, coitado. Foi tão complicado tirá-lo lá dentro. E de facto, mas isto para dizer que já vou pegando em livros de história, coisas que aconteceram nas últimas 2 décadas, eu estava lá. Ou que aquilo que está ali escrito não é bem aquilo. Ou eu assisti e não foi bem assim. Ou estava demasiado perto. Ou de facto confirma-se a história, aquilo que está escrito. Mas tenho essa sorte em muitos momentos. Acontecimentos internacionais dos últimos 20 anos de eu ter podido estar presente. Estar presente. Sem dúvida. É isso que eu estava há pouco Desculpa, não posso deixar de mandar diz. um grande abraço para o Eliseu Seixas Aguiar, que pôs agora aqui um pinota abraço. Aqui está ele. Que me confiou e que me enviou para estes locais de guerra e que me ligava sempre e dizia, pá, Pinota, podes arrancar daqui a 2 horas? Porque muitas das vezes que eu arranquei era estar numa reportagem em qualquer lado e o Seixas, o Eliseu ligar e dizer, pá, olha, não, queres ir ao Afeganistão? Então, mas é para ir quando? Pá, a ideia era apanhar o voo agora ainda esta tarde. E isto aconteceram dezenas de vezes. E foi, de facto, o Eliseu que confiou em mim, muitas destes episódios que eu vos conto. Ou seja, eles também depois percebiam quem era a pessoa logo a contactar e que estava permanentemente em prevenção. Quase sempre. Aliás, eu tinha sempre roupa preparada para arrancar para qualquer lado. Tinha sempre uma logística mais ou menos preparada para arrancar. Muitas das vezes arranquei com a roupa do corpo e depois chegar lá e logo se vê. Mas o importante é chegar rapidamente ao local. E agradeço ao Eliseu por estar aqui a mandar um abraço e bem um abraço também para o Eliseu. E obrigado por teres confiado em mim, em teres tornado a vida tão enriquecedora. É importante, e tal como estavas a mencionar, Eliseu, é muito importante te cruzares com bons colegas de profissão, que lá está, mencionaste que tens essa sorte de estares no momento certo, à hora certa, no local certo, mas também faz diferença teres trabalhado sempre com grandes profissionais ligados a esta área. Sem dúvida, fazem toda a diferença. A relação e a complexidade que existe entre jornalista, redator e jornalista repórter de imagem nestes locais, a confiança é extrema. Eu confio, eu só vou para estes locais com pessoas em que eu confio. E sei que estão preparados, minimamente preparados para aquilo que vão encontrar. Se eu não for, se me disserem com alguém que eu não confio, que acho que não está preparado, eu não vou, porque eu não vou pôr a minha vida em risco, saber que uma pessoa que não tem mínima preparação para lá estar. As pessoas acham que querem ir e querem ser repórteres de guerra. E eu, desculpa, mas eu posso escolher com quem eu vou
porque a minha vida pode depender disso. E o Paulo Dentinho, muitas vezes falamos, e ele diz que ele confia a vida dele em mim, eu confio a minha dele, porque é ele que está nas minhas costas a olhar e a ver tudo o que acontece. E eu sei que ele não me vai abandonar, não me vai deixar lá, não me vai abandonar em qualquer lado e ver acontecer o pior. Nós vamos estar sempre juntos, a não ser que, de facto, nós tenhamos que nos separar e a nossa vida dependa disso, porque às vezes temos mesmo que nos separar, porque se um fica em apuros, alguém tem que ir pedir ajuda para ajudar a salvar o outro, não podemos ficar os dois no mesmo sítio, não é? A não Sem ser dúvida. que temos que, de facto, confiar muito na pessoa que está connosco e essa pessoa tem que estar preparada para o que vai encontrar. Não pode ter só a ideia de que vai ser um repórter de guerra quando lá chegar, porque ele só vai saber se é um repórter de guerra quando lá sair e não antes de lá chegar. Olha, tenho aqui o Tiago Brandão que diz, numa palavra, isto já foi há algum tempo que ele pôs o comentário, mas não queria deixar de o ler, numa palavra diria também ser necessário muita sensibilidade, para além, claro, do conhecimento local e da situação. E sem dúvida que o tens e cada vez mais isso se reflete depois no teu trabalho. Qual foi o último... bem, já vamos a 1h10 de direto, mas qual foi a última reportagem que fizeste? Olha, a última reportagem Antes de chegarmos daqui aos minutos finais do nosso direto. Sim. Eu não, foi talvez na Cisjordânia. Foi quando o Trump anunciou que apoiava que Jerusalém seria a capital de Israel. E isso criou uma grande confusão na Cisjordânia. Mas gostaria de voltar um pouco atrás, muito atrás. Ok. Que foi eu penso que não será relevante estas fotos, a não ser que eu consiga encontrar aqui uma foto como esta. Pronto, isto é uma foto na Síria, em Alepo. Alepo é dos sítios mais perigosos onde eu estive. Consegues pôr um pouco maior só para perceber? Deixa-me só ver se no ecrã... perfeito, sim. Eu estou, como veem, com a proteção normal, capacete balístico e colete à prova de bala com proteção máxima. E nós não nos podemos expor para filmar e meter a cabecinha de fora em qualquer buraco ou qualquer janela. Nós temos de ter muito cuidado, porque um dos maiores perigos que nós enfrentamos são os snipers. Só é aquela pessoa que está à espera, que sabe que aquela é a janela onde habitualmente alguém vai espreitar e ele só tem que estar lá à espera com o dedo no gatilho. E nós, os jornalistas, não são assim muito rápidos a observar, nós precisamos de tempo para ver as coisas. E quando nos expomos, estamos demasiado tempo num local, ou para filmar, ou para ver o que é que está a acontecer. Tempo demais, tempo esse que às vezes pode significar a nossa morte. Portanto, esta imagem é eu com a câmera lá no buraco, não é? A filmar, mas a parte do meu corpo não está exposto através da janela, evitar ao máximo que esteja exposto. Este Alepo é de facto um sítio muito perigoso. Este local onde nós estivemos a filmar, no dia seguinte foi um jornalista da RT, penso que da RT russo, foi morto neste local. Neste local? Este local, ou seja, dispararam contra o edifício, uma detonação forte e ele explodiu e ele estava lá. Ou seja, no dia que nós estivemos a fazer aquelas filmagens, aquela explosão podia ter acontecido connosco. Isto é o risco, apesar de nós termos muito cuidado e com os riscos e tentar minimizá-los a todos, o perigo está à espreita a qualquer momento. Nunca sabemos se vamos ser a próxima vítima daquele conflito. Porque sem dúvida. Tudo tão rápido, tudo acontece tão rápido que há coisas que são impossíveis de controlar. É essa rapidez e essa perspicácia também que
neste caso tu vais ganhando no terreno, que é essencial. Deixa-me só ler aqui um comentário que é algo extenso, mas acho muito importante também passar aqui em revisão todos os comentários, do Arthur. Obrigado pela vossa companhia, um magnífico serão. Ao ouvir as deliciosas histórias do Carlos Pinota, com quem tive a honra de trabalhar. Quem está na diáspora tem maior sensibilidade para com o chamado orgulho patriota. O Carlos é sem dúvida uma referência profissional e oferece um prestígio superlativo à sua classe. É verdadeiramente inspirador. O seu recurso a novas tecnologias como os drones, ainda não conseguimos falar aqui sobre este tema, porque era um dos temas que eu também gostaria de abordar, mas não temos tempo para tudo. E a sensibilidade artística é fantástica. Parabéns, obrigada. A Isabel pela iniciativa, fiquei fã. Obrigada, Arthur. Já trabalhaste aqui com o Arthur? Já sim, o Arthur, grande camarada, tem estado fora de Portugal, tem estado ausente de Lisboa, mas sei que as coisas estão a correr bem. E saudades. Um grande abraço para ti, Arthur. Muito bem, muito bem. Olha, e também não querendo prender-te aqui numa sexta-feira à noite, porque já vamos a 1h15 do direto, diz-me, e passando já aqui mais algumas situações que eu queria falar contigo, como a situação aqui o tema dos drones, mas sei que, e quando começámos este direto, tinhas acabado de chegar de Vila Real, e sei que tens aí um novo projeto com a Fátima Campos Ferreira. Tenho sim. Grande Fátima, uma das melhores jornalistas da televisão portuguesa, Fátima Campos Ferreira, uma pessoa com quem eu adoro trabalhar, uma pessoa com uma experiência e uma sensibilidade incrível. Acabou um programa, que era o Prós e Contras, todos conhecem, um programa que durou, penso que 18 anos. 18 anos. A Fátima, nesta viagem, dizia-me o Prós e Contras era uma prisão. E eu disse, pronto, Fátima, cumpriste 2/3 da pena e já estás fora. E pronto, e agarrou agora um projeto novo, um programa que se chama Primeira Pessoa. É uma aposta da RTP, é um novo formato de entrevista. Ao longo dos próximos anos, espero que anos, a Fátima, quinzenalmente na antena da RTP1, não consigo agora precisar se é a segunda ou a terça, mas acho que o programa vai estrear já no dia 12, vai ter uma novidade da sociedade portuguesa, onde vai conversar com ele, uma conversa muito descontraída e intimista, falar sobre tudo. Ao estilo da Fátima Campos Ferreira, a Fátima é desconcertante e estes dias têm sido fantásticos. Estivemos agora com o Eduardo Souto Moura e foi fantástico. Muitas das questões que a Fátima colocava nós nem queríamos acreditar, mas ela consegue desconcertar as pessoas, mas consegue também tirar delas a sua essência, não é? Retirar delas a sua essência, o seu melhor. Isso é de facto o grande objetivo, e uma grande profissional como é a Fátima, com uma vasta carreira também na televisão e também no ensino, é isso mesmo, é quando estamos em frente a alguém e percebermos e conseguirmos ler esse alguém e tirar o melhor que essa pessoa tem para nos oferecer naquele momento. E isso sim é fazer boas entrevistas. Portanto, vai estar com este desafio. Eu vou estar, continuo a fazer linha da frente, o Sexta Nova, informação diária, sendo que esta grande aposta com a Fátima Campos Ferreira e com o Centro de Inovação da RTP, teve a amabilidade de me convidar para este projeto. É um local onde eu sempre gostaria de estar e ambicionava estar. Tenho agora esta oportunidade e penso que vai correr muito bem. Muito bem. Últimas palavras aqui para o nosso direto que queiras sublinhar. Não sei se queres mostrar mais alguma imagem. Sabes que é complicado. Ainda há bocadinho abordámos vários temas. Importa falar numa coisa que habitualmente não se fala, que é o stress pós-traumático. E vamos passar de uma situação... O stress pós-traumático é uma coisa que de facto existe. Há pessoas que têm mais facilidade em lidar com as experiências que vivenciaram, com o que viram, mas há pessoas que ficam realmente muito afetadas e coisas que os marcaram para a vida.
Nós não somos combatentes, não vamos para a guerra como combatentes, não matamos, mas por vezes vemos coisas que nos marcam e deixam marcas para o resto da vida. E tenho conhecimento de que há jornalistas que de facto ficam com feridas abertas e com stress pós-traumático, outros que não conseguem voltar a cenários de guerra. Em Portugal isto não é uma situação muito reconhecida, exceto nos Estados Unidos, onde existe um centro muito importante que é o Dart Center, porque os americanos cobrem muitos conflitos. Os americanos estão em todas, nós vamos a alguns, mas eles estão sempre, e a CNN, a BBC, as grandes cadeias de televisão estão sempre em todos os conflitos. Portanto, eles vivem muito do seu ano em zonas de conflito e acumulam muito stress. E sim, nos Estados Unidos há um centro que é o Dart Center, que se dedica precisamente a ajudar estes profissionais que sofrem de stress de guerra e precisam de facto de ajuda para os ultrapassar. Eu felizmente tenho um filtro que me ajuda a esquecer as situações. Teria muitos motivos para ser uma pessoa extremamente traumatizada, vivi momentos muito traumatizantes, muito marcantes, mas consegui esquecê-los e, portanto, não deixo de ter noites de sono bem dormidas a pensar nas situações que vivi, que vivenciei, mas sem esquecer, de facto, muitas das situações e pensando na sorte que tenho, viver num país tranquilo e que vive em paz e que não nos falta nada, tirando agora esta situação de pandemia, o flagelo do desemprego, mas jamais vivemos algo parecido com aquilo que eu tenho visto nos cenários de guerra e, portanto, temos muita sorte nos países onde vivemos, não é? Sim, sem dúvida, mas disseste aqui algo interessante em termos de acompanhamento. Faz falta esse acompanhamento aqui em Portugal quando vocês regressam e porque de facto, estavas-me a dizer, tu tens o filtro, mas isto não é transversal a todos os profissionais que estão também nestes cenários e que não voltam como tu voltas. Não há um acompanhamento, não há um trabalho que é feito até antes e depois. Claramente que o depois é muito mais importante, não é? Neste caso, situações pós-traumáticas. Digamos que cada vez que eu voltei dos locais, a pergunta habitual, se estás bem, se te sentes bem, estás bem para trabalhar, mas queres ficar a descansar mais uns dias, né? Como é que correu, mas talvez se eu tivesse voltado menos bem, as pessoas que contactam comigo no dia-a-dia perceberiam e se calhar dir-me-iam, olha, não é melhor consultares alguém e tal. Eu penso que esse acompanhamento e esse apoio acaba por surgir da própria família e mais da família e dos amigos do que propriamente das pessoas que os mandam para lá, dos órgãos de comunicação social para onde eles trabalham. Mas, de facto, que eu conheço em Portugal, não conheço, assim, jornalistas que tenham ficado muito marcados por alguma situação, tirando, de facto, o caso da Ruela, que foi baleada, foi uma situação muito complicada e a recuperação dela foi muito complicada. Não sei como é que ela ultrapassou depois a situação em termos psicológicos, não é? Mas não conheço muitos jornalistas portugueses que tenham tido esse stress pós-traumático ou tenham ficado incapacitados até para a profissão. Mas, de facto, há pessoas que têm uma experiência, vão para um local de guerra e não querem voltar mais. Ou se eram para ficar um mês, ao fim de uma semana, dizem que não conseguem estar ali e têm que sair dali. Isso já aconteceu comigo. Estar em locais onde estavam os jornalistas disseram que isto não é para mim, eu achava que gostava disto, que isto era fácil, mas eu agora cheguei aqui e isto afinal não é para mim, eu quero-me ir embora daqui. E já aconteceu, e eu até curiosamente já fiquei a trabalhar com outros camaradas de outras televisões a ajudá-los, porque tinham ficado sem um elemento da equipa e não conseguiam fazer reportagem só com um dos elementos. Eu acabei por ajudá-los e dar uma mãozinha aqui e ali e conseguiram enviar as reportagens para Portugal. Mas de facto, há pessoas que não querem repetir as experiências, não é? Vivem momentos que não, e acham que não é para eles, não têm perfil para aquilo, não querem. Eu é precisamente o contrário. Pois, exato. É esse perfil que além do perfil, é realmente
há aqui muita característica que vamos ganhando e vamos amadurecendo ao longo dos vários trabalhos que tu tens feito, mas de facto logo numa primeira abordagem e verificar que não, isto não é para mim, é porque realmente, sem dúvida que faltou ali alguma maturidade, certeza. Ou então viu perfeitamente no terreno que não era aquilo. Viram que houve uma situação, acontece qualquer coisa e a pessoa ia morrer. Uhum. Eu não quero morrer. Eu não sou capaz de estar aqui, eu não quero estar aqui. Eu acho que vou morrer. E ninguém quer morrer, não é? A gente quer voltar a casa são em salvo, não é? Portanto, quando apanha assim um susto daqueles em que houve as balas a passar, como nós ouvimos as balas a zumbir, ou os morteiros a cair ao nosso lado, ou nós a saímos de um local e o morteiro caiu no sítio onde nós estávamos há 2 minutos, tu começas a questionar, eu estou vivo por sorte, não é? O que é que eu estou a fazer aqui? Há pessoas que dizem logo, vou-me embora, isto não é para mim. Exato, sim. É também um sentido de missão, não é? É um sentido de missão. É um espírito de missão. É um espírito de missão que se tem que ter, sobretudo. Nem sempre corre bem. Eu tive a sorte de correr, ir sempre com pessoas com quem eu trabalho muito bem, com quem tenho uma empatia e um respeito profissional e pessoas com quem eu funciono muito bem, correu sempre muito bem, mas pode acontecer o contrário, não é? Pode acontecer o contrário. Tive sempre sem dúvida. Com as pessoas certas e sentir-me sempre apoiado e sempre a puxarmos um pelo outro. Às vezes o problema de exato, sim. Bem é que puxamos demasiado um pelo outro e vamos um pouco para além daquilo que é os nossos limites. Porque tem que haver sempre alguém na equipa que é o travão. Um é o acelerador e o outro é o travão. Se somos os dois aceleradores, é go, go, go e é o problema. Nós queremos ir rapidamente. Claro, sim. Mas tem que ser doseado. Seja o travão, porque são os dois acelerados. Não, exatamente, sem dúvida. Que isso é importante, é o equilíbrio da equipa. Carlos. Acho que tenho aqui uma foto que merece ser partilhada. Claro que sim, claro. No meio das guerras, de tudo isto que eu vos contei, o surreal acontece. E eu peço-te que ponhas aqui no ar esta fotografia. O surreal é isto. O surreal é sem dúvida. O surreal é isto. Que é? Eu estava num checkpoint, não me recordo, isto é na Cisjordânia, num checkpoint. Olha, diz só o que é que... explica só rapidamente o que é um checkpoint, porque provavelmente temos aqui... É uma zona, ou seja, a Cisjordânia está vedada, toda a gente já ouviu falar do muro, não é? O muro que os israelitas construíram para separar o Estado de Israel da Cisjordânia ou da faixa de Gaza. Os checkpoints é uma zona onde é uma zona de passagem. E é uma zona onde eles sabem que normalmente há soldados israelitas a tomarem conta daquele ponto de passagem, não é? E é nesses locais que os palestinianos, quando querem protestar, é ali que eles vão protestar, é ali que eles vão apedrejar, gritar palavras de ordem, é ali que eles vão até espicaçar. Aquilo que eu costumo. Geralmente respondem-nos com balas de borracha ou mesmo balas real e têm morrido lá muitos. Neste caso concreto, isto foi num checkpoint, não me recordo onde, penso, mas sei que era na Cisjordânia, e no meio daquela confusão toda, balas de borracha, pneus a arder, gás lacrimogéneo, eu estava constantemente com uma máscara, há ali um momento em que eles têm que deixar passar o trânsito. Acabam as pedradas, acabam isso tudo, está aqui uma fila tão grande que eles têm que passar. E eles fizeram uma pausa para os carros passar, porque apesar de eles fazerem um roadblock, bloqueio de estrada, eles têm que deixar as pessoas passar, não é? Deixa lá passar, as pessoas vão à vida deles e a seguir nós continuamos com o bloqueio na estrada. Isto acontece, não é? E num destes momentos em que eles deixam passar os carros, há um indivíduo que para uma carrinha de gelados. Incrível. Abre as portas e começa a servir gelados aos miúdos que lá estavam, todos tapados, com os cascóis do Hamas, do Fatah, do Estado palestiniano, e todos eles, o indivíduo a tirar gelados, abrir na carrinha, e eu olho para ele, começo a filmar aquilo e disse, isto é surreal. Eles ainda agora estavam a mandar tiros e a levar com tiros dos israelitas, e estavam a mandar pedras e recebiam tiros, e agora estão a comer gelados.
E aí daqui a 5 minutos, quando acabar o gelado, vão continuar a intifada. E ele olhou para mim e perguntou se eu queria um gelado. Eu disse, e por que não? E por que não? E comi um belo geladinho, mas não fui capaz de não registar este momento que eu achava que era incrível. Não é? No meio daquela confusão toda de gás lacrimogéneo, de pedrada, e dá para ver pelas minhas mãos, pá, que eu estou todo sujo, que eu passei Sim. O cenário lá atrás não é dos melhores. Eu vou 5 minutos para comer um geladinho. Pronto, é as cenas surreais. Provavelmente esta é a imagem daquilo que estava a acontecer 5 minutos antes, não é? Minutos antes, exatamente, era isso que eu ia referir. Mas agora aqui não. Olha, e isto é isto que nós estamos, nós temos que estar sempre de máscara, por causa do gás lacrimogéneo. Mas aquilo passado um bocadinho já havia gelados, pronto. Opa, incrível. E estes momentos acontecem. Sim, tu deves ter, claro, numa hora e meia é impossível contar todas as histórias, portanto... Que 12 horas não chegavam, vamos ter que fazer isto. Devíamos, sem dúvida, e realmente tu, acho que um dia deverias retratar, e sei que já retrataram algumas das tuas histórias, né, e também entre os melhores, esse livro que tu há pouco mostraste de reportagem de guerra. Este é um deles, Crónicas de Guerra. Crónicas de Guerra, sim. E este é o Repórter de Guerra, exatamente, Luís Castro. Vem agora a caminho mais um livro de um colega jornalista, um grande profissional, com quem eu estive em vários cenários de guerra, mas não posso dizer o nome, que ele acho que ainda está no segredo dos deuses. Mas também isso foi muito giro. Ele estava a escrever o livro e estávamos a conversar, epá, vê lá se te lembras de coisas, pá. Ou este momento que eu me lembrei, epá, lê lá e vê se isto faz sentido. Porque às vezes ficamos com uma percepção errada das coisas, ou passado algum tempo, não foi bem assim. Nós temos, já que ele está a escrever um livro, tem que ser rigoroso, não é? Estou pedindo que ele lesse as histórias para lhe dizer se era realmente aquilo ou sabia mais algum detalhe que ele não se estaria a lembrar para acrescentar. E, portanto, esse livro, sim, vai ser dos mais completos, com mais episódios meus, e com esse. E acho que mais mês, menos mês, vai estar aí nas bancas. Muito bem. Então vou estar atenta e se puderes depois partilha comigo, porque sem dúvida que vai ser um excelente livro. Sim. Carlos, muito obrigada mesmo, foi uma ótima partilha, foi uma ótima conversa, acima de tudo esse teu sentido de missão ao longo destes 22 anos é indescritível para a profissão, para valorizar cada vez mais esta profissão e como tu dizias que está um pouco fragilizada, por assim dizer, não é? Já não se fazem, ou fazem-se poucos repórteres de guerra. E vir só aqui uma vez mais aos comentários e apontar que, mais uma vez, excelente entrevista. E dizer, o tempo passou a voar, ficámos com a impressão que ficou muito por contar. Sim, Paulo, ficou muito por contar. O Paulo é aqui uma das pessoas que segue aqui os meus diretos, mas Paulo, brevemente vai ser lançado este livro que o Carlos Pinota mencionou, e o Arthur, absolutamente fabuloso, mais uma vez, obrigado. O Marco, o nosso amigo em comum, grande. Um abraço, Marco. Deixa-me só também contar rapidamente esta história. Estava eu no Algarve com o Marco e com a sua família num jantar, e realmente o Marco é o grande responsável por eu estar aqui à conversa contigo. Portanto, obrigada, Marco, pela tua grande referência. Grande abraço, Cenoura. É um prazer ouvir as tuas histórias. Parabéns, Isabel, por este momento. Obrigada eu, Marco, porque momentos destes, a uma sexta-feira à noite, é inacreditável. A Manuela, que também é uma grande amiga, diz muito interessante mesmo. Portanto, sem dúvida que proporcionaste aqui
um excelente momento de partilha. E frisar que 22 anos de carreira ao serviço da RTP é um feito, portanto. Obrigado. Parabéns, fica a aguardar esse lançamento do livro, espero que depois digas. Olha, até breve e muito sucesso para o teu novo programa em conjunto com essa grande profissional também da televisão, que é a Fátima Campos Ferreira. E eu vou sem dúvida assistir a esta estreia, porque... Primeira pessoa, não perca. Primeira pessoa, dia 12 de outubro. E terminar aqui com o comentário do Eliseu, que tu mencionaste muito. Gostei de te ouvir. Abraço. É o responsável pela minha carreira de repórter de imagem, repórter de guerra. Está aqui o responsável. Obrigado, Eliseu. Muito bem. Olha, obrigada também, Eliseu. Um grande obrigada, Carlos, e um até breve. Espero-te breve. Obrigado, gostei desse lado. Obrigada a todos que estiveram aqui a acompanhar mais um Direto Isabel Convida. Para a semana ou daqui a 2 semanas temos novidades. Eu digo isto porque estou aqui em conversações com a minha próxima convidada. Portanto, estamos aqui a gerir agendas também. Portanto, desejo-vos um ótimo fim de semana, um ótimo feriado e até breve.